O silêncio das borboletas. Alex nunca gostou de aniversários. Nem dos seus, nem dos outros. Mas o da Escola Municipal São Francisco, na pequena Vila dos Ventos, era diferente. Não por causa das crianças, dos balões ou do bolo gigante que a prefeitura mandava todo ano. Era diferente porque, naquele dia, ele poderia ver a filha. Larissa tinha 16 anos, cabelos castanhos que insistiam em escapar do rabo de cavalo, e um sorriso que nos últimos tempos, parecia mais um exercício de memória do que algo espontâneo. Alex, viúva há 3 anos, trabalhava como mecânico na única oficina da cidade, um lugar onde o cheiro de graxa se misturava ao de café requentado. Ele e Larissa moravam numa casa de madeira às margens da estrada de terra, onde o barulho dos caminhões passava como um aviso constante. O mundo não para, mesmo que você queira. O aniversário da escola era sempre à tarde. Dessa vez, porém, algo estava errado. Não eram só as olheiras de Larissa, nem o fato de ela ter perdido o colar de prata que ganhará da mãe, um pingente em forma de borboleta, que Alex guardava como se fosse um talismã contra a própria dor. Era a maneira como os professores a olhavam. Ou melhor, como evitavam olhá-la. Papai, não precisa ficar, disse Larissa, ajustando a mochila no ombro. Eu me viro sozinha. Claro que fico, respondeu Alex, secando as mãos na calça jeans surrada. Vou ajudar a montar as mesas. Ela não insistiu. Nunca insistia. Enquanto arrumava as cadeiras de plástico no pátio, Alex notou um grupo de homens perto do portão. Não eram pais. Não eram conhecidos. Usavam camisas sociais com as mangas arregaçadas, relógios que brilhavam demais para uma cidade onde a maioria ganhava um salário mínimo. Um deles, de bigode fino e sorriso fácil, cumprimentou a diretora com um aperto de mão demorado. Quem são aqueles? Perguntou Alex para a professora de matemática, uma mulher magra chamada Sônia, que sempre cheirava a cravo. A ação doadores, respondeu ela, sem olhar nos seus olhos. Ajudam com material escolar, essas coisas. Alex não era burro. Vila dos Ventos tinha menos de 2.000 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. Aqueles homens não eram de lá. Foi quando viu. Larissa estava sentada num banco, longe das outras crianças. Um dos homens, o de bigode, se aproximou, disse algo baixo, e ela se levantou. Não com relutância. Não com medo. Com uma resignação que doeu mais do que um soco no estômago. Alex sentiu o chão tremer. Ou talvez fosse só o sangue batendo nas têmporas. Ele seguiu os dois até os fundos da escola, onde a sombra dos eucaliptos escondia o que quer que estivesse acontecendo. Quando virou a esquina, viu Larissa entregando algo ao homem. Não dinheiro. Não um objeto. Ela mesma. O homem segurou seu pulso, puxou-a para perto, e Alex viu o brilho de algo metálico na mão dela. Uma pulseira. Prateada. Como a borboleta que ela perderá. Você está atrasada, disse o homem com uma voz que tentava ser suave, mas soava como lixa. Desculpa, respondeu Larissa. Meu pai está aqui hoje. Alex não esperou ouvir mais. Adiantou-se, agarrando o homem pelo colarinho antes que ele pudesse reagir. O que você acha que está fazendo? Rugiu com uma fúria que não sabia que tinha. O homem não se assustou. Sorriu. Calma, amigo. Sua filha e eu temos um acordo. Que acordo? Alex apertou mais forte. Ela é uma criança. Ela é uma mulher. Corrigiu o homem, com um tom que gelou a espinha de Alex. E mulheres sabem o que querem. Larissa não chorou. Não gritou. Só olhou para o chão, como se estivesse contando as rachaduras no cimento. Papai, por favor, sussurrou. Não estrague tudo. Alex soltou o homem. Não por medo. Por algo pior. A certeza de que não entendia nada. Naquela noite, depois que Larissa dormiu, ou fingiu dormir, Alex revirou o quarto dela. Debaixo do colchão, encontrou um envelope com dinheiro. Muito dinheiro. E um caderno, com datas, nomes e valores anotados em letras miúdas. 1505, Senhor Carvalho, R$ 300 pulseira. 2205, Dr. Lopes, R$ 500 brincos. 2905, Homem do Relógio, R$ 800, aniversário da escola. Não eram anotações de uma adolescente. Eram recibos. Ele acordou Larissa com um empurrão. O que é isso? Perguntou, jogando o caderno na cama. Ela não se assustou. Só escondeu o rosto nas mãos. Eu precisava, murmurou. A gente precisa. Precisa de o quê? Alex sentiu as palavras queimando na garganta. Comida? Roupa? Eu trabalho, Larissa. Eu trabalho. Não é isso. Ela baixou as mãos, e seus olhos estavam secos. Demasiado secos. É a mamãe. Alex congelou. O que a sua mãe tem a ver com isso? Larissa respirou fundo. Você acha que ela morreu de câncer, não é? Sua voz era um fio.
Mas não foi. Foi ele. Quem? O Dr. Lopes. O mesmo que me examinou depois que ela faleceu. Ela engoliu em seco. Ele errou o diagnóstico de propósito. Deixou o tumor crescer. E quando a mamãe descobriu, já era tarde. Alex sentiu o mundo girar. Como você sabe disso? Porque eu ouvi, respondeu Larissa. Ele veio aqui, depois do enterro. Achou que eu estava dormindo. Disse que se a gente contasse para alguém, ele arrumaria um jeito de a gente desaparecer. Mas que se a gente colaborasse, ele cuidaria da gente. Alex lembrou-se do Dr. Lopes. Um homem gordo de óculos redondos que sempre trazia doces para as crianças na praça. Um benfeitor. Você está me dizendo que você está fazendo isso por vingança? Larissa balançou a cabeça. Não só por vingança. Por justiça. Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou um gravador pequeno. Todo homem que vem até mim, eu gravo. Todo nome, todo centavo, todo toque nojento. E quando tiver o suficiente, eu mando tudo para a polícia. Para a imprensa. Para todo mundo. Alex olhou para a filha. Não via uma vítima. Via uma armadilha. E pela primeira vez entendeu o silêncio dela. Na manhã seguinte, Alex foi até a delegacia de Vila dos Ventos. O delegado, um homem chamado Rui, era amigo de infância. Eles tomaram café enquanto Alex contava tudo. Não a versão edulcorada. Não a versão que o faria parecer um herói. A versão crua suja que doía como uma faca. Você tem provas? Perguntou Rui quando ele terminou. Alex entregou o gravador. E o caderno? E se eles vierem atrás dela? Perguntou. Rui olhou pela janela, onde o sol queimava os campos secos. Eles vão, respondeu. Mas a gente vai estar esperando. O aniversário da escola terminou em festas nos anos seguintes. Mas naquele ano, acabou em prisão. O Dr. Lopes foi o primeiro a cair. Depois vieram os outros. O homem do relógio, o Sr. Carvalho, até o prefeito, que financiou tudo em troca de silêncio. Larissa testemunhou. Alex esteve ao seu lado em cada depoimento, cada olhada de desdém, cada vez que alguém na cidade sussurrava, aquela menina, pelas suas costas. Mas havia algo que ninguém sabia. Enquanto a polícia revistava a casa do Dr. Lopes, Alex encontrou uma caixa de metal escondida no porão. Dentro, havia dezenas de pulseiras, brincos, colares. Objetos que ele soube depois, eram trocados por silêncio. Entre eles, estava a borboleta de prata. Larissa a pegou, segurou contra o peito e só então chorou. Não por alívio. Não por vitória. Porque, pela primeira vez em anos, ela se permitiu sentir. E Alex entendeu que às vezes a justiça não era um fim. Era só o começo. A borboleta de prata queimava entre os dedos de Larissa como se guardasse o calor de todas as mentiras que havia engolido. Não era um objeto. Era uma cicatriz transformada em metal. Alex observava sem tocar, sem perguntar, porque algumas respostas não cabem em palavras, só em silêncios compartilhados. O que ele não sabia era que dentro da caixa, entre os brincos e pulseiras, havia algo mais. Algo que nem a polícia havia notado. Um envelope amarelado selado com cera quebradiça, escondido debaixo de um colar de pérolas falsas. Larissa ouviu quando a luz do porão tremeluziu, como se o próprio ar conspirasse para revelá-lo. Dentro não havia cartas nem confissões. Havia uma lista. Nomes, datas, e ao lado de cada um símbolo que ela reconheceu imediatamente. O mesmo que estava gravado no verso da borboleta. Não era uma joia. Era uma chave. Você não vai abrir isso aqui. A voz de Alex cortou o ar como uma lâmina, mas não era uma ordem. Era um aviso. Ele tinha visto o jeito como os dedos dela tremiam, como a respiração se tornou um ritmo irregular, como se o corpo já soubesse o que a mente ainda recusava aceitar. Larissa não respondeu. Guardou o envelope no bolso, junto com a borboleta, e quando saiu do porão, o sol a atingiu como um soco. A cidade continuava lá fora, com suas ruas de paralelepípedos e suas fofocas de padaria, como se nada tivesse mudado. Mas algo havia mudado. Porque agora ela sabia que a justiça que haviam conquistado era apenas a ponta de um iceberg podre. Naquela noite, enquanto Alex dormia, ou fingia dormir, Larissa acendeu a luz do quarto devagar, como quem não quer acordar os mortos. O envelope estava sobre a mesa, intocado. Ela o abriu com cuidado, como se temesse que as palavras dentro dele pudessem morder. Os nomes não eram apenas de homens poderosos. Havia mulheres também. Uma juíza aposentada. Uma diretora de escola. Uma enfermeira que havia lhe dado balas de hortelã quando era criança, sorrindo enquanto lhe dizia para não contar a ninguém. E então ela viu o último nome. O dela. Não Larissa, mas a menina do porão escrito à tinta, com uma data que coincidia com o dia em que tudo havia começado. Ao lado, o mesmo símbolo.
Uma espiral que se fechava sobre si mesma, como um redemoinho, como um segredo que engole a própria cauda. Eles não estavam te protegendo. A voz de Alex veio das sombras, rouca de sono, ou de algo pior. Estavam te esperando. Ela não se virou. Não precisava. Sabia que ele estava ali, assim como sabia que, de alguma forma, ele sempre soubera mais do que deixava transparecer. O que isso significa? Perguntou finalmente e sua voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Alex se aproximou, mas não tocou no papel. Não tocou nela. Significa que você não era a única. E que eles não pararam. Foram essas palavras cruas, sem filtros, que fizeram Larissa entender. A justiça não era um fim. Não era nem um começo. Era uma armadilha. E eles haviam acabado de pisar nela. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Era um daqueles silêncios que têm peso, que se enroscam nos ossos como uma trepadeira venenosa. Larissa sentiu o gosto metálico do medo na boca, mas não era o medo comum, aquele que faz tremer ou correr. Era algo mais profundo, como se seu corpo já soubesse o que a mente ainda se recusava a aceitar, que ela não era a caçadora, nunca fora. Era a presa que, sem perceber, havia se tornado também isca. Alex se afastou um passo, como se o ar entre eles fosse um fio tenso prestes a arrebentar. Seus dedos, que antes pareciam sempre tão precisos, capazes de desmontar uma arma às cegas ou encontrar uma veia no escuro, agora tremiam levemente. Não de nervosismo, de raiva. Uma raiva antiga, daquelas que se alimentam de anos engolidos em silêncio. Você lembra da menina do apartamento 302? Perguntou ele, e o nome não era uma pergunta, era uma faca. Larissa sentiu o chão se mover. Não era uma memória, era uma cicatriz. A menina do 302 não tinha nome nos arquivos oficiais. Só um número de caso e uma foto borrada tirada de um ângulo que escondia mais do que mostrava. Ela havia sido encontrada com as unhas arrancadas e um sorvete derretendo ao lado do corpo, como se alguém tivesse oferecido uma última gentileza antes de apagar sua voz. Eles disseram que foi um acerto de contas, murmurou Larissa, mas as palavras doíam como dentes podres. Mentira. Alex cuspiu a palavra. Foi um teste. Um protocolo. Eles estavam ajustando o método. E você? Ele parou como se engolir a próxima frase fosse engolir vidro. Você foi a versão final. Algo dentro dela estalou. Não era surpresa. Era reconhecimento. Como quando você olha para um rosto em uma multidão e, de repente, sabe que já ouviu-o antes, não em um sonho, não em uma vida passada, mas no espelho, nos momentos em que se permite enxergar além da máscara. O que eu fiz? Perguntou, e sua voz não era mais estranha. Era estranhada, como se pertencesse a algo que não era mais humano. Alex não respondeu direto. Em vez disso, tirou do bolso um objeto pequeno, envolto em plástico transparente. Era um botão. Não um botão qualquer, um daqueles botões de osso esculpido, como os que sua avó costurava nas blusas de renda. Só que esse tinha algo gravado nas costas. Uma data. 12 de maio de 2009. O dia em que Larissa acordou no hospital com pontos na barriga e nenhuma explicação. Você não fez, disse Alex finalmente. Você sofreu. E depois, sem saber, repetiu. Ela não precisou perguntar como. As peças se encaixaram sozinhas, como ossos se rearranjando depois de uma queda. As missões que sempre davam certo demais. Os alvos que pareciam querer ser encontrados. As noites em que acordava com as mãos sujas de terra e o cheiro de queimado no cabelo. Não era eficácia. Era design. Alguém havia escrito o roteiro. E ela, a atriz principal, nem sabia que estava em um palco. Quem? Sussurrou, mas já conhecia a resposta. Porque de repente lembrava. Do homem de terno cinza que sempre chegava com café quando ela acabava de chorar. Da enfermeira que sutilmente ajustava seus medicamentos depois das pesadelos. Do cheiro de cravo que impregnava os corredores do prédio onde ela trabalhava. Eles não eram colegas. Eles eram dono. Alex se agachou, pegou um punhado de terra do chão e deixou escorrer entre os dedos. Não era terra comum. Tinha um brilho prateado como pó de estrela misturado a cinzas. Eles chamam de Projeto Lázaro, disse ele. Não é sobre justiça. É sobre ressurreição. Larissa sentiu o coração bater tão forte que doía. Não era medo. Era fome. Uma fome que ela não sabia que tinha, mas que agora reconhecia. A mesma que a fazia morder os lábios até sangrar quando criança. A mesma que a levava a cavar buracos no quintal à noite, procurando algo que nunca encontrava. Ressurreição de quê? Perguntou, embora soubesse. Alex finalmente olhou nos seus olhos. E pela primeira vez ela viu algo além da fúria ou da proteção fingida. Viu reconhecimento. De você respondeu. Sempre de você.
Larissa sentiu o chão se mover debaixo dos pés, não como um tremor, mas como se a terra respirasse. O brilho prateado na palma de Alex pulsava ao ritmo da sua própria respiração, como se os dois estivessem conectados por um fio invisível que vibrava no ar. Ela estendeu a mão, não para tocar a terra, mas para tocar ele, e foi aí que viu. As veias nos pulsos de Alex não eram azuis. Eram pretas, como tinta derramada sob a pele, serpenteando até desaparecerem nas mangas da camisa. Você também é um deles, sussurrou não como pergunta, mas como confirmação de algo que já sabia no fundo do estômago, onde a fome morava. Alex riu, um som seco como folhas mortas esmagadas. Não, eu sou o que sobrou quando eles erraram. Ele virou o pulso, mostrando uma cicatriz em forma de espiral, como uma marca de nascença torturada. Você é o que eles querem que dê certo. Do bolso, tirou um objeto que não deveria existir. Um relógio de bolso sem ponteiros, apenas um mostrador vazio onde, em vez de números, havia símbolos que mudavam sozinhos, agora uma lua cortada ao meio, agora um olho que piscava. Larissa sentiu o cheiro de algo queimando, mas não havia fogo. Era o cheiro da memória dela, das vezes em que acordava com as mãos sujas de terra e a boca cheia de gosto de metal. Eles te chamam de semente, continuou Alex, guardando o relógio de volta. Porque você não é só uma pessoa. Você é um lugar. Um lugar onde coisas crescem. Coisas que não deveriam. Larissa fechou os olhos. Por trás das pálpebras, viu o quintal da casa onde morava quando criança, os buracos que cavava até os dedos sangrarem. Mas agora, nas visões, os buracos não estavam vazios. Havia raízes saindo deles, grossas e retorcidas, com veias que brilhavam como pó nos dedos de Alex. E no final de cada raiz, algo se mexia. Algo com dentes. Eu não quero, disse, mas a voz não era só dela. Era também o eco de outras vozes, sussurrando por baixo, como se sua garganta fosse um poço sem fundo. Alex se aproximou, tão perto que ela sentiu o calor irregular do corpo dele, quente em alguns lugares, gelado em outros, como se partes dele já estivessem mortas. Não importa o que você quer, importa o que você é. E você é a única coisa que pode fazer eles pararem de cavar. De repente o ar ficou denso, como se alguém tivesse jogado um cobertor úmido sobre o mundo. Larissa olhou para cima. O céu, que antes era um manto escuro de nuvens, agora tinha buracos, não como rasgões, mas como boca se abrindo, revelando algo por trás que não era estrela, nem lua, nem nada que tivesse nome. E das bordas desses buracos, pingava uma substância espessa, preta como alcatrão, que caía em gotas lentas e deliberadas, como se estivessem escolhendo onde tocar. Eles estão aqui, murmurou Alex, e pela primeira vez, havia algo como medo em sua voz. Não por ele, por ela. Porque as gotas não caíam no chão. Elas caíam nela. A primeira gota atingiu o ombro de Larissa como um beijo gelado de algo que nunca havia sido vivo. Não queimou, não doeu, apenas adaptou. A mancha preta se espalhou em veias finas sob sua pele, como tinta derramada em água, mas com uma precisão cirúrgica, traçando padrões que seu corpo parecia reconhecer. Ela sentiu o gosto de metal na boca, não de sangue, mas de algo mais antigo, algo que não pertencia a este mundo. Você está vendo isso? Alex recuou, mas não fugiu. Seus dedos tremiam ao tocar o próprio braço, como se esperasse encontrar os mesmos sinais nela. Isso não é deles. Isso é seu. Larissa não respondeu. Não podia. Porque as gotas seguintes não caíram mais, elas escolheram. Uma no pulso, outra atrás da orelha, outra bem no centro da testa, onde a pele é mais fina e os pensamentos mais vulneráveis. Cada toque era uma palavra em uma língua que ela não falava, mas entendia. Era como se algo dentro dela, algo que sempre esteve lá, apenas adormecido, estivesse agora se esticando, despertando com fome. O chão tremeu. Não foi um terremoto. Foi o som de muitas coisas se arrastando para cima, vindo debaixo da terra, dos buracos no céu, talvez até de dentro dela mesma. Alex gritou algo, mas as palavras se perderam no zumbido que encheu seus ouvidos, um coro de vozes que não eram vozes, mas vibrações, como cordas de um instrumento afinado para uma música que só ela podia ouvir. E então ela soube. Não era uma revelação. Era uma memória. Uma lembrança de algo que nunca havia acontecido, mas que seu corpo guardava como uma cicatriz. Ela já tinha sido isso antes. Não humana. Não completamente. Uma ponte. Um recipiente. Algo que os deles, aqueles que cavavam, aqueles que pingavam do céu, precisavam para passar. E agora, depois de tanto tempo, depois de tantíssimas vidas esquecidas, o ciclo estava se fechando novamente. Larissa. Alex a sacudiu, mas seus dedos afundaram levemente na carne dela, como se ela estivesse se tornando menos sólida. Você não pode deixar eles te levarem.
Ela virou o rosto para ele. Seus olhos não eram mais apenas seus. Havia algo atrás deles, algo que olhava através, como se ela fosse uma janela suja. E quando abriu a boca, a voz que saiu não foi a dela. Você não entende. A palavra rastejou no ar, úmida e pesada. Eu não sou o recipiente. Eu sou a chave. E então o chão abaixo dele se abriu. Não como um buraco. Como uma boca. Dentes, não de osso, mas de algo entre pedra e carne, úmidos e brilhantes, surgiram em círculos concêntricos, mastigando o ar enquanto se alargavam. E do fundo, onde deveria haver escuridão, havia luz. Uma luz doente verde-amarelada, como a fosforescência de um corpo em decomposição. Era de lá que vinham as vozes. Era para lá que as gotas em sua pele a puxavam. Alex tentou agarrá-la, mas suas mãos passaram através do braço dela, como se ela já estivesse metade lá, metade aqui. E quando as primeiras figuras emergiram daquela garganta de mundo, corpos alongados, membros demais, pele que brilhava como óleo sobre água, Larissa não gritou. Ela sorriu, porque finalmente, depois de tanto tempo, ela se lembrava. E eles também. O sorriso que rompeu o céu. As figuras estenderam seus membros sinuosos, dedos que se multiplicavam como raízes buscando água. Um deles, não um deles, mas ela mesma, tocou o rosto de Larissa, e a memória inundou Alex como um veneno doce. Ela nunca havia sido humana. Larissa era a última peça de um quebra-cabeça cósmico, uma deidade esquecida que se fragmentara para esconder sua essência dentro de corpos mortais, ciclo após ciclo. Cada vida, um pedaço de si mesma enterrado na terra, esperando o momento em que a boca do mundo, sua verdadeira forma, acordasse para reconectá-los. As vozes eram ecos de suas outras partes, chamando-a de volta. As gotas em sua pele? Lágrimas de uma divindade que chorava por estar incompleta. Alex entendeu tarde demais, ele também era um fragmento. Sua mão, que falhara em segurar Larissa, brilhava agora com a mesma luz podre. Os dentes não eram para devorá-los, eram deles, partes petrificadas de sua antiga anatomia celestial, emergindo para reconstruir o todo. Quando Larissa pulou, não caiu. Acendeu. Seu corpo se desfez em filamentos dourados, tecendo-se com as figuras alongadas até formarem uma coluna de carne e luz que perfurou o céu. A boca se fechou não com um estrondo, mas com um suspiro, o som de algo finalmente curado. Alex olhou para suas mãos, agora translúcidas. Sorriu, lembrou. E então, como um fio puxado por dedos invisíveis, ele se desfez em pó de estrelas. Acima, onde o céu se rasgara, uma nova constelação pulsava, um sorriso feito de dentes e memória. Não era o fim. Era o recomeço de algo que nunca deveria ter terminado. E lá embaixo, no lugar onde a boca estivera, uma única semente brotou, pequena, negra, úmida. Dentro dela, outro fragmento esperava.